Tem a questão que aconteceu muito na Lava Jato, um ingrediente muito importante, que é a questão da conexão alargada, daqueles critérios alargados de conexão, que aí você ia trabalhando as várias fases de uma mesma investigação, que no fundo não era bem isso, e tanto que isso o Supremo acabou determinando a redistribuição de muitos feitos, né, no Rio de Janeiro, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Várias ações que originariamente integravam essa Operação Lava Jato foram redistribuídas para a Justiça Estadual, para a Justiça Eleitoral também, e para outras várias da Justiça Federal. Então, a gente tem os processos, tem as investigações que foram feitas, mas isso, nesse momento, está mais distribuído, que é correto. E parênteses rápido, no limite, resultou na anulação dos processos do Lula, porque, afinal de contas, tinha sido uma transição de competência que não era. E o do Lula também ficou bem caracterizada a questão da suspeição. Sim. Aliás, quando você fala de lawfare, eu acho, eu como juíza, eu acho que se banalizou um pouco essa expressão. Porque todo réu, agora de processo criminal, diz que está sendo vítima de lawfare. Sim, entendeu? inclusive a turma toda do golpe agora. Não, todo mundo, inclusive condenações. Eu fiz determinadas condenações, até na Lava Jato do Rio, eu julguei, alguns eu condenei, que eu fico vendo o pessoal dizendo, lawfare contra fulano. Eu falo, peraí, alto lá também. Tudo bem, eu sei que... o caso do Lula, para mim, é paradigmático, porque ele é um caso assim, a gente chama manualístico, né? Que tinha que estar no manual sobre o lawfare. Por quê? Porque o Sérgio Moro não só inviabilizou a participação de um candidato na eleição presidencial, um candidato que estava muito bem posicionado nas pesquisas, então ele mexeu ali no tabuleiro, ele impediu que um dos candidatos, enfim, disputasse a eleição, e a seguir aceitou um cargo no governo do vencedor. Não sei por que ele fez isso. O primeiro beneficiado pelo impedimento. Porque isso, para mim, até não foi uma coisa, um movimento muito inteligente da parte dele. Eu não sei, todo mundo ficou surpreso, inclusive as pessoas que gostavam muito dele ficaram um pouco ressabiadas. Tanto não foi que todas as acusações, se me permite rapidinho, todas as coisas... Aqueles que acusavam o juiz de atuar politicamente, eu fiz isso, você sabe, desde sempre, eu tomava muita pancada, porque dizia assim, não tem a menor evidência disso. Mas eu entendia que tinha uma evidência metafísica, assim, os valores dele me pareciam isso. Quando ele começou a aceitar esse troço, eu falei, não é possível que ele vai aceitar. E ele aceitou. E ficou muito explícito, né? Eu acho que isso diminuiu, assim, as pessoas que eventualmente acreditavam nele ficaram ali com a pulga atrás da orelha. Realmente, eu acho que foi um erro até dele estratégico um pouco. Ele acabou se expondo, mas enfim, ele está muito bem, é senador da República. Mas eu acho que... Aí você perguntou da publicidade. Aí sim, eu quando fiz essa tese de doutorado, eu queria trabalhar eu decidi que eu queria fazer meu doutorado na UERJ. A UERJ não tinha um programa de processo penal, e eu perguntei para o Barroso na época, que ele nem era ministro do Supremo ainda, mas professor e advogado, e eu falei, Luiz Roberto, eu consigo puxar algum tema de processo penal no programa de direito público da UERJ? Ele, claro, você pode tentar puxar alguma coisa para o processo penal. E aí fui desenvolvendo essa ideia, algumas pessoas me sugeriram esse tema, e aí na UERJ se discutia muito colisão de direitos fundamentais, né? Então, normas principiológicas que eventualmente colidem, e como resolver isso, né? Então, eu trabalhei sob a perspectiva da liberdade de expressão em conflito com o fair trial, com o julgamento justo, que é um embate que a Suprema Corte norte-americana tinha inúmeros julgados da década de 60 sobre isso, inclusive o caso Shepard, que é o mais importante da Suprema Corte, e aqui a gente não discute isso. A liberdade de expressão, ela é muito protegida, embora agora com fake news, etc., né, o Supremo tenha dado uma mudada um pouco nessa maneira de pensar, porque o Supremo, a ADI, o ADPF, eu acho que o ministro Carlos Aires Brito julgou, né, como relator sobre a lei de imprensa, ele fala que a liberdade de expressão é um direito absoluto, sagrado, não se contrapõe com direito outro nenhum, ela é que tem a posição preferencial, e é uma coisa assim que eu acho até meio...
assim, utópica, talvez eu não ia dizer outro nome, mas enfim, eu acho que até um pouco ingênuo, porque eu acho que não é também bem assim que a banda toca, mas tudo bem, eu que botei na minha tese, a liberdade de expressão merece toda a proteção, o direito a um julgamento justo também, o que fazer quando eles colidem. Na época que eu fiz a tese, eu trabalhei 3 casos, eu trabalhei a Suzane Richthofen, eu trabalhei aquele Nicolau dos Santos Neto, na verdade eu trabalhei mais esses 2 casos, não tinha havido ainda o caso da Isabela Nardoni, que foi um caso, assim, muito forte de publicidade opressiva. Isabela Nardoni tomou os noticiários e foi uma coisa, assim, e aí, evidentemente, que independentemente deles serem responsáveis ou não pelo crime, aquilo ali tem um relato que eu geralmente me chamam para dar palestra disso, eu sou assim meio agarrada nesse tema, porque eu não consigo fazer mais nada, então... Um relato do Podval, que era o advogado do casal, ou pelo menos do casal, ou de um dos 2, eu acho que ele era do casal. E ele, entrando no fórum, ele foi agredido fisicamente. Ele escreveu sobre isso um artigo que eu cito, e ele dizia também que quando o júri foi dar o seu veredito, tinha a turba do lado de fora gritando assassinos, não sei o que, estava ali do lado de fora gritando. Então, assim, foi um ambiente de publicidade opressiva, aquele julgamento. Depois teve o Mensalão. O Mensalão também foi bem interessante para se estudar. Na minha tese, eu não trabalhava tanto essa questão de... existe uma distinção quando o assunto é de interesse público, né? Matters of Public Concern, que aí a liberdade de expressão tem mais proteção. E aí todos os crimes atribuídos a políticos, você tem que dar uma publicidade e é correto que a população acompanhe o andamento a resposta que o judiciário está dando àquela acusação, etc. Mas o Mensalão foi muito importante, e aí vem a Lava Jato. O que eu acho que tem de diferente na Lava Jato é que na tese eu trabalhei como juiz, se deparando com o ambiente de publicidade opressiva, deve agir para proporcionar ou garantir ao réu um julgamento justo. Então, o juiz está ali passivo, constatando a publicidade opressiva e adotando medidas. Só que o juiz da Lava Jato, ele recorria à imprensa para